Aqui estamos para dar sequência à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco e Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 7, O Grande Encontro, primeira parte. Temos aqui mais um capítulo muito longo, então vamos dividi-lo em duas partes. No capítulo anterior, Miranda nos descreve a desencarnação na UTI. Continuando. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Ainda não se lhe havia diluído o último liame com o corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário, e os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final no corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de três entidades muito vingativas que lhe disputavam os despojos. Faço agora, a leitora, um comentário. Vocês devem pensar, por que esses espíritos bondosos não intercedem em favor desses que estão morrendo? Porque tudo tem uma razão de ser. Eles não podem interferir no processo de elevação de cada um. Cada um constrói a passagem do mundo físico para o espiritual durante a sua própria vida. Cada caso é um caso, e cabe a nós trabalharmos hoje para termos uma passagem tranquila, não é? Nós morremos, como dizem os que não acreditam na sobrevida, morremos como vivemos. Então vamos viver de acordo com os princípios cristãos para termos uma morte cristã. Continuamos. Um deles, mais feroz, agrediu-o com socos e blasfêmias, tanto quanto com acusações terrificantes. Afirmava-lhe que esse era o momento do revide, vingança que se deveria prolongar indefinidamente. Violento e venal, apresentava os outros dois com um aspecto monstruoso que sorriam em esgares chocantes. Uma nuvem escura envolvia-os, como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflição inomináveis. Desejavam arrastá-lo, mas a vinculação com o organismo em degenerescência impedia-o de arrebatá-lo do recinto em que se encontrava. O cordão de prata ainda não tinha rompido. Aquele quadro dantesco ocorria enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco de plástico para posterior remoção. Os familiares, alguns, encontravam-se na sala de recepção. Foram notificados, mas não tiveram a oportunidade de ver o cadáver em medida preventiva de contaminação. Nosso orientador Spinelli explicou-nos que nada podíamos fazer, exceto orar, em razão do estado emocional do irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas, o que proporcionava a situação presente. Com a remoção do cadáver, também seguiram na luta da exploração dos despojos e, consequentemente, das futuras cobranças com efeito do seu comportamento existencial. Morrer é um fenômeno de alta magnitude, com um consequente desencarnar. Morrer é o corpo, desencarnar é o espírito. Enquanto o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. A cada instante morrem milhões de células que são substituídas, e o momento final é o resultado da fatalidade biológica que reconduz o ser às suas origens. Desse modo, deve-se viver no corpo a consciência de transitoriedade dos órgãos, mantendo-se a nível mental em elevadas reflexões, de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do lixo vulgar, das paixões asselvajadas mantidas pelas mentes perversas da erraticidade, ou seja, do plano espiritual. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Por essa razão, a educação moral tem um papel grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, da imortalidade, que é real em relação à física de natureza temporal. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito sem amarras que o retenham na retaguarda.
As horas passavam céleres no hospital, com a chegada de pacientes, visitantes, trabalhadores das diversas áreas. Ao cair da tarde, seguimos em direção do nosso centro de atividades, porque naquela noite deveríamos participar de um grande encontro em outra cidade, quando nos reuniríamos todos aqueles que faziam parte do projeto no qual nos encontrávamos empenhados. A pandemia espalhava o pavor na Itália, na Espanha, sucedendo-se as mortes e as acusações de autoridades de uns contra os outros países, assim como em cada um faltando a lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, buscando-se nas conquistas da ciência médica as respostas para as providências preventivas e curadoras. Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando existências, as pessoas buscavam escusas para justificar-se, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas, evocando a gripe espanhola, possivelmente a mais terrificadora peste que invadiu o globo, contaminou 500 milhões de pessoas por haver ceifado e pela maneira cruel com que recrudesceu, arrastando-se por mais de 2 anos. A preocupação do nosso mentor era indisfarçável por saber do divino programa de evolução para os seres da Terra, que estavam permitindo eleger aquele que era mais sinistro pelas circunstâncias e letalidade de que se fazia portador. Repousamos algumas horas, mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina, sempre presente em nossas atividades, na condição de servidores do Senhor em relação às suas ovelhas reencarnadas. Mais ou menos à meia-noite e meia, preparamo-nos para seguir a uma bela cidade no sul do país, onde todos nos encontraríamos fiéis ao programa de amor e de compaixão. A noite respirava tranquilidade na sua beleza incomum, enquanto os seres humanos estertoravam nos casebres ou mansões onde se encontravam, cercados uns pela miséria de toda ordem entre crimes e abandonos, assim como outros refestelavam-se nos excessos e tormentos humanos defluentes da ignorância moral e do atraso espiritual. Quando chegamos ao local, a natureza para haver preparado o ambiente de luar para as ondas sucessivas que nos alastrava pela praia adornada pelas rendas das espumas e da distância, a cidade adormecia, estuante. Não tivemos dificuldade de encontrar outros grupos simpáticos de espíritos que foram espiritistas na Terra e haviam sido designados para o encontro da solidariedade. Todos estávamos entusiasmados com o programa a executar, embora as preocupações e responsabilidades decorrentes do empreendimento. Iriam ser utilizados os espaços físicos da Arena de Desportes, em razão da sua imensa capacidade de reunir pessoas em ambos os planos da vida. As sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face às novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação, que iam substituindo os costumeiros defluentes da sua constituição de nível inferior. Havia um grande número de orientadores desencarnados, que explicavam onde e como todos deveríamos nos alojar. Tratava-se de um programa elaborado para o Brasil. Desnecessário dizer que, de acordo com o fuso horário em outras nações, já havia acontecido ou estava para acontecer o importante evento sob a presidência espiritual dos seus mentores. O inimigo comum era a ignorância a respeito da pandemia, que se alastrava rapidamente, ameaçando destruição nas vidas preciosas dos seres humanos. Os laboratórios apressavam-se em criar uma vacina com rapidez imensa, encontrando dificuldade na constatação das mutações do vírus. É claro que já se notava a repercussão de um e de outro paciente, especialmente os denominados da linha de perigo, idosos, portadores de outras enfermidades que os enfraqueciam. O seu conhecimento era ainda muito superficial, porque já atacava jovens de todas as faixas de idade, como também os mais velhos com menos resistências imunológicas.
A hora aprazada, o imenso auditório arredondado estava repleto e no centro do gramado haviam sido colocados uma mesa para convidados, a tribuna transparente, aparelhos que lembravam equipamentos de transmissão sonora para que a voz alcançasse todo o recinto num tom agradável. Atrás da mesa havia um coral de adultos, que logo após estar o ambiente preparado, cantou Aleluia de Handel, o Ave Verum Corpus de Mozart. As vozes harmônicas exaltavam o Senhor, evocavam a melodia da Idade Média, trabalhada pelo insigne músico austríaco. A prece de abertura foi proferida pelo mestre de cerimônias, que logo após transferiu a palavra ao dirigente da solenidade. Era o próprio guia espiritual do Brasil, Ismael, que se levantou comovendo a multidão antes de enunciar uma sílaba. Dele exteriorizavam-se energias suaves que dominaram o imenso auditório em profunda concentração. O tom com que se expressava era suave e austero, levando-me a imaginar a doce voz de Jesus ao proferir o Sermão da Montanha. As palavras eram sons especiais, que se faziam audíveis e eram entendidos, não porém como nos é habitual escutar, mas de maneira que penetrava o nosso íntimo e balsamizava os sentimentos. Ouvia-se o respirar da natureza e a melodia harmônica, à semelhança de um canto gregoriano, num belo e incomparável texto de advertência para o momento grave que instalara o planeta, como também as vibrações atingiam as comunidades espirituais em sua volta. Muito difícil estabelecer o tempo em que estivermos em estado superior de concentração, quase em êxtase, quando escutamos textualmente: Ave Jesus, aquele que vos amamos aqui nos encontramos para vos servir em qualquer circunstância até o fim dos evos. A sua mensagem, que não nos atrevemos a sintetizar, penetrou em nosso mundo íntimo como se fora um bálsamo perfumado que jamais desaparecia por haver atingido o âmago do ser. Havia tanta magia e encantamento nos ditos indizíveis que eu não tinha como expressá-los na linguagem comum. Era um êxtase coletivo sob o comando da imortalidade. Sentou-se e a irradiação sublime do seu amor continuou vitalizando-nos no grande silêncio que dominava o espaço. O mestre de cerimônia, ainda visivelmente comovido e com um grande respeito, agradeceu em nome de todos que nos encontrávamos, assim como a alma do Brasil anunciou o próximo orador. Tratava-se do Dr. Haroldo Bezerra de Menezes Cavalcante, que se levantou, gentil, aproximou-se da tribuna, exalando simplicidade e pureza de coração. A beleza do espetáculo era tal ordem que não se podia pensar nas tragédias e sofrimentos que mutilavam as vidas fora do recinto. As estrelas pareciam crisântemos de luz prateada, fulgindo no alto e diminuindo a escuridão turquesa da noite, balsamizada pelas vibrações que se espraiavam no recinto. Continuaremos essa leitura no capítulo seguinte, na leitura seguinte, por tratar-se de um capítulo muito longo. Abraços, por enquanto, e até breve.